Bolsonaro vira chacota no STF ao achar que a situação dele pode mudar com a eleição de Trump, e é humilhado ao convidar Michel Temer para ser seu vice em uma suposta chapa para 2026. Isso mesmo, ele quer como vice o cara que indicou Xandão para o STF. Espia. Trago aqui algumas repercussões para vocês aqui no Brasil. A gente estava falando agora há pouco, gente, com a Miriam, com o Valdo, sobre o impacto global da eleição de Donald Trump. Aqui no Brasil, uma ala da direita e da extrema-direita foi às redes celebrar ali a vitória de Trump como um prenúncio. Por quê? Vamos entender uma coisa. Dos poucos convidados que Trump levou até a casa dele em Mar-a-Lago para acompanhar a apuração, estava Eduardo Bolsonaro. Não é segredo para ninguém que uma das principais, ou dos principais pleitos que é feito junto a Donald Trump pela família do ex-presidente Jair Bolsonaro é a de apoio para a reversão de sua inelegibilidade, para uma anistia e eventual apoio político para a volta à disputa de eleições aqui no Brasil. Isso ficou explícito, não estou contando um segredo para ninguém, nas redes e até numa entrevista que o ex-presidente deu ao jornal Folha de São Paulo, que a gente vai repercutir aqui hoje. Pois muito bem, ministros do Supremo Tribunal Federal estão desde ontem oscilando entre o gracejo, a ironia e a firme rejeição da tese de que pode haver algum tipo de pressão que surta efeito dos Estados Unidos sobre a Corte. Não há previsão legal, constitucional, não há nada no ordenamento jurídico que permita que dê a um presidente de fora suficiente para fazer qualquer tipo de intervenção dentro da Corte Constitucional, da Corte mais alta do Brasil. Os ministros rechaçam qualquer possibilidade. E tem um episódio muito recente que rapidamente foi esquecido por conveniência. O bilionário que lá nos Estados Unidos conseguiu, com aval da justiça, leiloar 5 milhões de dólares por apoio a Trump, tô falando de Elon Musk, quis desafiar a lei do Brasil e deu de frente com decisões suportadas pela maioria por turmas da Corte, por outros ministros, como Zanin, como integrantes da primeira turma, defendidas pelo presidente Luiz Roberto Barroso, deu de frente com Alexandre de Moraes. Há lei no Brasil e Elon Musk tentou não cumpri-la, retirando seu escritório jurídico e tentando fazer do X algo à parte do que demanda a Constituição e pelo menos outros 3 artigos de leis do códigos diferentes do Brasil. Então, esse episódio é mencionado. Olha, a lei, ela se sobrepõe. Vai fazer espuma? Vai fazer ruído? Vai ter engajamento de rede social? Vai. Mas fora disso, efeito prático, não há. O Supremo Tribunal Federal, como poucos, conhece os efeitos de pregação extremada por pressão, inclusive física e ameaça de vida contra familiares e ministros da Corte. Então, a defesa da autonomia do Supremo é algo que une a maioria absoluta do Supremo Tribunal Federal. E aí, conversando um pouco também com outras fontes a respeito das declarações dadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao jornal Folha de São Paulo, o ex-presidente disse, que, claro, entende que o Trump gosta muito dele, que haverá ali, algum tipo, sim, de apoio. Ele quer ir para a posse do Trump, ele está com o passaporte retido pelo Supremo porque é investigado em vários casos, como subtração de joias que eram de acervo público, venda e recompra dessas joias para despistar a justiça, também pelo monitoramento ilegal por meio da ABIN de autoridades públicas, desde o presidente da Câmara até ministro do Supremo, também por articular, incitar os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Tudo isso está tramitando aqui no Brasil. Bolsonaro, inclusive, usou um palavrão para se referir a esses processos na declaração que deu à Folha. Mas ele diz, olha, tudo pode acontecer na política, ele disse ao jornal. E cita, inclusive, uma possível volta para a disputa presidencial em 26 com um nome, segundo ele, mencionado no grupo como um nome que somaria na chapa, o do ex-presidente Michel Temer. Bom, e citado por Jair Bolsonaro, Michel Temer foi procurado. Eu fui procurar o ex-presidente falando por meio da figura que hoje é uma espécie de porta-voz de Michel Temer, o nome dele é Elcinho Moco, e ele me encaminhou uma declaração do próprio ex-presidente. Sobre essa declaração do presidente Bolsonaro, da possibilidade de convidar o presidente Temer para ser seu vice em 2026, abro aspas, Temer lembra que está fora da vida pública, fecho aspas. Nunca foi um grande campeão de votos, mas foi ele quem indicou o ministro Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. Moraes foi ministro da Justiça de Temer, eles são muito próximos, então acho que tem uma costura que vai para além do voto aí, que Bolsonaro sinaliza de maneira bem discreta, o que por óbvio também é rechaçado pelo ex-presidente.